Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Na reflexão de hoje, eu quero trazer 3 textos bíblicos bem rápido para a nossa reflexão. O primeiro texto está em Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 até o 3, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então aqui o texto está dizendo que nos últimos dias, e é interessante saber que últimos dias já era últimos dias no tempo dos apóstolos, eles já entendiam que eram os últimos dias. Então, ele está falando aqui uma coisa muito interessante, que ele diz que as pessoas se afastariam da fé e começaria a ouvir. Aí ele fala 2 coisas: doutrinas de demônios e espíritos enganadores. E as pessoas que estarão ensinando isso são pessoas que já têm a sua mente cauterizada, ou seja, elas acreditam na mentira que contam. Aqui, ainda em Timóteo, capítulo 4, do versículo 3 e o 4, diz assim: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha, nós lemos anteriormente de espíritos enganadores e de doutrina de demônios. Agora aqui estamos vendo o mesmo apóstolo Paulo corrigindo aqui na segunda carta aos Timóteos, dizendo que por causa da coceira no ouvido, aquela curiosidade que o ser humano tem, e isso é até certo ponto benéfico, quando você tem curiosidade para crescer na graça, buscar conhecimento, ser ali o que nós chamamos de dispenseiro dos mistérios de Deus, isso é interessante. Mas quando você parte para espíritos enganadores e doutrinas de demônios, então as coisas ficam piores. E aqui o texto vai dizer que desviarão os seus ouvidos da verdade, que é a palavra de Deus, dando ouvido às fábulas. E isso é muito interessante. Eu observo nos dias de hoje muitas pessoas que têm abandonado a fé cristã e se aprofundado no espiritismo. O que acontece aqui? Eles vão dizer que o espiritismo tem respostas que eles não conseguiram na Bíblia e que não conseguiram na igreja. Um pregador, teólogo não vai responder as perguntas que eles têm. E é interessante você saber que quando você vai aprender uma doutrina espírita, aquela doutrina foi escrita pelo espírito de alguém e que você nem sabe quem é, na verdade, esse espírito. Esse espírito vem e o médium, ele vai escrever através desse espírito. E é nessa hora que o apóstolo Paulo fala: isso é espírito enganador e doutrina de demônio. Aprendemos uma coisa, que quando a Bíblia se cala, nós devemos nos calar também. Se a Bíblia não tem resposta, eu fico calado. E por que eu fico calado? Porque eu tenho temor da palavra de Deus e não quero criar uma heresia e não quero criar uma doutrina. Mas é muito interessante observar que nos dias atuais tem muitas pessoas preferindo aprender uma doutrina de um espírito que você não sabe quem é, passou para alguém, esse alguém escreveu e você vai começar a seguir uma doutrina e um ensinamento de morto. São espíritos de quem já morreu que está escrevendo. E o apóstolo chama isso de espíritos de demônios. É importante saber também que até mesmo
o próprio Espiritismo, ele vai dizer que pode acontecer de um espírito mau, porque as pessoas que morrem viram espíritos bons ou espíritos maus, eles podem também confundir a cabeça do médium. Então, descartamos todo o ensinamento que for dado por espíritos, e a palavra de Deus diz que ainda que um anjo de luz vos anunciar outro evangelho, a tenha por anátema. Por isso o evangelho segundo o Espiritismo, evangelho de Allan Kardec e qualquer outra coisa do tipo, nós automaticamente descartamos, inclusive o livro dos Mormons, porque é um outro evangelho de Jesus Cristo. Não existe outro evangelho além do que já temos. E se aparecer alguma coisa, nós temos por amaldiçoado. A pergunta é, por que isso acontece todos os dias? E talvez a resposta esteja aqui em Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante. Eu vou ler para vocês, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, e havendo feito isso, ficar firme. E ele fala, toma a armadura de Deus. A armadura é diferente de armas. A arma é para você atacar, e a armadura é a defesa contra o ataque. Por que é que muitas pessoas dão ouvido a doutrinas de demônios e espíritos enganadores? Porque elas não estão com as armaduras de Deus. E vou dizer aqui, estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Então, o fato de cingir os lombos e a couraça que o soldado romano usava, isso aqui fala a couraça da justiça. E cingir os lombos com a verdade. Aí vem o versículo 15, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Então aquela pessoa que tem a sandália, calçou os pés com a preparação do evangelho, essa pessoa terá uma caminhada íntegra diante de Deus. Não é aquela pessoa que um dia está na igreja, outro dia está em outra, um dia está desviado, outro dia não está, e você não sabe o que essa pessoa realmente pensa das coisas espirituais. E o versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. Então o adversário lança dardos, ele lança dúvidas. Ele vai fazer perguntas sobre Lilith, vai fazer perguntas sobre os Nefilins, vai fazer perguntas sobre o livro de Enoque e aquela confusão toda na sua cabeça, que são pessoas que querem confundir realmente doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Mas quando você tem o escudo da fé, esses dardos não atingem a sua vida. Você automaticamente descarta. Alguém chega e fala para você uma doutrina de demônio. Porque tem outros mundos. Você fala, como? Talvez tenha, mas enquanto eu não vi, enquanto eu não tenho certeza, enquanto a ciência não provar, eu não vou dizer que tem. Mas aí o espírito de alguém diz que tem. Então você vai confiar em um espírito que já morreu. Alguém que já está morto. É complicado. E tomai também o capacete da salvação. Então, quando você tem o escudo da fé, esses dardos do maligno não te atingem. Essas doutrinas de demônio não te alcançam, não abala a sua fé. E quando você tem o capacete da salvação, a sua mente já está blindada por Deus, já está protegida.
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí quando você tem a espada do Espírito, você não apenas está protegido com o capacete, com a couraça, com cingido e com o escudo, mas você tem argumentos, tem Bíblia, tem palavra de Deus para pregar para aqueles que questionarem a respeito da esperança que existe em vós. E diz assim: orando todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso e com toda perseverança e súplica por todos os santos, por todos os crentes. Vamos pedir a Deus que guarde os nossos irmãos na fé, para que hoje o evangelho está muito fraco, só estão pregando prosperidade, esse tipo de coisa. Ninguém mais está pregando a palavra de Deus, pregando salvação, pregando vida eterna, pregando arrebatamentos. Então é importante. Por que é então que as pessoas dão ouvido a doutrinas de demônios e espíritos enganadores? Porque não estão cingidos aqui com os lombos cingidos com a verdade e a couraça da justiça, não tem os pés calçados a sandália do evangelho, não tem o capacete da salvação, não tem o escudo da fé, e essas pessoas vão ser presa fácil para espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vamos orar? Senhor Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha, Pai, blindar a nossa vida, que nós venhamos estar seguros no Senhor, que a nossa fé não venha a ser abalada por nenhum vento de doutrina e nenhum espírito enganador, e que o Senhor venha nos dar autoridade na Tua palavra, para que possamos, Pai, resistir os dias maus, e que o Senhor venha nos dar, meu Pai, sabedoria, inteligência, em nome de Jesus. Até amanhã, com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.